A disponibilidade de água potável é uma preocupação bastante atual. O uso irracional, a poluição de rios e lagos e as secas têm reforçado uma crise hídrica preocupante ao redor do mundo. Diante da escassez, devemos buscar alternativas para economizar e melhor aproveitar esse valioso recurso. Reutilização da água é o tema de hoje do Viver Ciência. A água de reuso pode ser definida como a água residuária produzida em atividades domésticas ou industriais. Essa água possui uma qualidade inferior quando comparada à potável e não deve ser consumida de forma direta, mas pode atender perfeitamente diversas outras demandas. Por exemplo, a parte industrial pode ser utilizado no resfriamento de caldeiras. Esse é um uso típico que nós temos da água. A água de piscina, por exemplo, eu cito até um exemplo lá em Caldas Novas, no SESC, que reutiliza a água da piscina para levá-la para os hotéis, né? Então, para dar descarga nos vasos, lavagem dos pisos, dos apartamentos. A reutilização da água promove o uso sustentável dos recursos hídricos, diminui a quantidade de esgoto lançada nos rios e lagos e aumenta a disponibilidade para fins em que é necessária a potabilidade. Além disso, há outra vantagem que merece ser destacada, a financeira. Porque você vai aproveitar esta água, você está economizando. Você não precisa pegar uma água que vem da distribuidora, das empresas, e utilizar para uma atividade menos nobre. Então você pode fazer esse reuso, né? Hoje é inadmissível você dar a descarga no vaso com uma água tratada. O custo ali é caro. Então você tem que fazer esse mecanismo, fazer essa técnica de reutilizar uma água. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre reuso da água. Nossos convidados são o doutor em Engenharia Elétrica e professor da UFG, Euler Bueno, e o doutor em Agronomia, com experiência na área de Gestão e Planejamento Ambiental e também professor da UFG, Emiliano Godoy. Bem-vindos ao Viver Ciência. Olá, obrigado pela oportunidade. Bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui participando do programa de vocês. Bacana. Vamos começar então o nosso bate-papo, respondendo aí as dúvidas do público sobre esse assunto. Primeira pergunta na tela. Meu nome é Paulo Marques e eu gostaria de saber se a água da chuva ela pode ser coletada e reutilizada de alguma forma. Professor Emiliano? Essa é uma tendência que a gente vem buscando cada vez mais, que é a reutilização de água de chuva. A gente faz um cálculo rápido, no estado de Goiás, em média, chove 1.500 milímetros por ano. Isso significa 1.500 litros de água por metro quadrado. Ou seja, um telhado coletando um volume de água muito grande e nesse momento de crise de recursos hídricos, chega a ser absurdo a gente não reaproveitar essa água de chuva. Então, hoje em dia, quase todos os projetos de engenharia já contemplam no seu nascedouro a possibilidade de reuso dessa água de chuva. E quando isso não ocorre, na verdade, a gente entende até como um equívoco. Deveria sempre ser contemplado, de certa forma, esse reaproveitamento de água de chuva. E essa água pode ser utilizada com qual finalidade? A gente sempre define como usos secundários, que são de lavagem de piso, lavagem de pátio, irrigação, lavagem de veículos e principalmente em descarga dos banheiros. Lembrando que isso é tanto para uso residencial como também industrial. Grande parte dos projetos de galpões industriais hoje já reutilizam essa água de chuva para ser utilizada nas descargas dos funcionários. Então, assim, são projetos que já têm que ter isso na sua concepção. No início do seu projeto, já pegar um volume extenso desse de água e reaproveitá-lo. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Albert Vieira e eu gostaria de saber se nós podemos beber a água de reuso. Professor Euler? Bom, legalmente a água de reuso ela não pode ser utilizada para
uso humano, porque na realidade ela não é uma água potável, mas ela pode sofrer tratamento e então tornar-se potável, mas com a legislação brasileira atual isso não é possível. A tendência mundial é que torne factível essa possibilidade, mas no momento não é possível a utilização como água potável. Mais uma pergunta na tela. Olá, meu nome é Raíssa Stephanie. Eu gostaria de saber se a água que sai da estação de tratamento de esgoto e vai para os rios, ela é totalmente despoluída. Professor Emiliano. Bom, existem vários tipos de tratamento. Basicamente, a gente divide tratamento primário, secundário e terciário. Quando o tratamento chega nesse nível terciário, sim, ela está despoluída. Na questão de esgoto industrial, ele obrigatoriamente tem que ser tratado e ser lançado de forma para não contaminar o manancial que recebe esse efluente. Existe até alguns trabalhos, inclusive para interferir na legislação, em que as indústrias sejam obrigadas a lançar o esgoto acima do ponto de captação de água delas, que elas se obrigam a tratar de forma realmente adequada, porque caso contrário ela prejudica ao processo produtivo dela mesmo. Então, separando as duas modalidades, o esgoto industrial tem uma legislação muito rígida e ele é obrigado a tratar, ou seja, despoluir essa água, e no caso do esgoto doméstico, o nível de tratamento, quando chega no nível terciário, ele também não está, ele está de forma adequada para ser lançado. Agora, cabe ressaltar também que em alguns momentos o tratamento não é tão eficaz assim, e isso causa poluição. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer o sistema adotado no CREA para a reutilização da água produzida por aparelhos de ar-condicionado. E no quadro Casulo de Ideias, Isabela e Rafael explicam de onde vem a água que chega às torneiras de nossas casas. É do rio daqui da cidade. Abre a torneira e vai... Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre a reutilização da água. Nossos convidados são os professores Euler Bueno e Emiliano Godoy. No início de 2015, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA, adotou uma política de consumo racional de água em suas dependências. Nesse contexto, surgiu uma iniciativa para a reutilização da água descartada dos aparelhos de ar-condicionado. Vamos acompanhar a reportagem. Nos dias de calor intenso, ele se torna praticamente a melhor companhia. O ar-condicionado está presente nos mais diversos locais, tornando o ambiente mais agradável. Funciona assim: o aparelho suga o ar do recinto e o coloca em contato com um fluido refrigerante. Esse fluido retira o calor do ar e o devolve a uma temperatura mais amena. Nesse processo, perde-se uma pequena quantidade de água, mas não no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Um professor da UFG desenvolveu um projeto para reaproveitar a água que goteja dos 74 aparelhos de ar-condicionado do prédio. Devido ao grande compromisso do nosso atual presidente com a questão da sustentabilidade, foi muito fácil fazer a implementação dele no CREA. E o custo nessa fase inicial foi um custo bem pequeno. Foi um custo de R$ 728, então um custo bem pequeno, porque já tínhamos uma previsão, uma estimativa de retorno, e esse valor ele retornaria muito brevemente, seria no espaço de 1 ano e 2 meses. O sistema é composto por canos que conduzem a água produzida pelos aparelhos de ar-condicionado até 2 reservatórios. Dali, a água é colocada em dispositivos móveis e utilizada para a limpeza diária de uma área que totaliza mais de 4.500 metros quadrados. A captação de água da rede que foi implementada está em média de 400 litros dia. Então, isso está sendo perfeitamente suficiente
para as necessidades de limpeza, tanto do prédio da sede, quanto também da edificação do anexo. Mas nós estamos tendo excedente de água, e esse excedente está sendo utilizado para o sistema de irrigação dos jardins. A água advinda dos aparelhos de ar-condicionado passou por testes laboratoriais que comprovaram que ela é adequada para o contato humano e para a irrigação. O sistema implantado no CREA é um bom exemplo de reuso da água e se mostrou viável até mesmo nos períodos mais quentes. Nós já realizamos 4 medições. Nessas 4 medições, inclusive na época mais severa do ano, o sistema se manteve totalmente eficiente e abasteceu as necessidades sem maiores problemas, sem ser necessário ocorrer a água da companhia de abastecimento local. Professor Euler, existem planos para reproduzir esse projeto implantado no CREA em outros prédios? Isso é possível? Sim, a possibilidade é muito grande. Inclusive as edificações onde funciona as repartições públicas, é perfeitamente possível. Inclusive, nós estamos iniciando já a implementação de um projeto similar ao do CREA no Bloco A da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás. E esperamos que em outros prédios da universidade isso também venha a ocorrer brevemente. O custo é perfeitamente acessível, com retorno muito breve, e a economia que se faz com a água, tanto do ponto de vista financeiro, quanto também do ponto de vista de não utilização da água potável, é muito gratificante. Professor Emiliano, essa preocupação, né, do consumo consciente, da reutilização, é uma preocupação também da Universidade Federal, como disse o professor Euler, né? Existe a possibilidade de implantar esse projeto aqui? Sim, eu acho que a universidade, além dessa questão desse olhar de custo financeiro, tem que ter também esse olhar do custo de formação de novos profissionais. E para isso a gente tem dentro da UFG um programa que chama-se Plano de Logística Sustentável, que abarca todas essas ações de sustentabilidade. E o grande propósito é dar visibilidade a essas ações, demonstrar como na questão prática elas são possíveis de serem implementadas, tanto tecnicamente quanto economicamente, e colocar a universidade como uma vitrine de práticas de sustentabilidade, que eu acho que é um grande papel aí que a UFG pode assumir junto à sociedade. Professor Euler, e em casa, como as pessoas podem reutilizar a água? Essa água ela pode ser reutilizada tanto para o serviço de limpeza, como no exemplo do que nós estamos fazendo no CREA, e também pode ser utilizada para irrigação. Inclusive, nós estamos implementando a horta hidropônica no Conselho Regional de Engenharia, em que ela vai ser suprida com a água do sistema dos ar-condicionado. E que atividades em casa produzem essa água que pode ser reutilizada? É lavagem de louça, lavagem de roupa? Não, ela pode ser utilizada com lavagem de roupa, pode ser utilizada para limpeza mesmo de piso, pode ser utilizada também em algumas situações na própria descarga, de maneira bem comum, e ela ainda pode ser também utilizada para irrigação de jardins, enfim, tem bastante utilidade no uso doméstico. Professor Emiliano, essa cultura de reutilização da água, ela é forte no Brasil? Existe essa cultura? Não, é uma cultura recente. O Brasil, a riqueza do Brasil acabou fazendo com que a gente criasse uma cultura do desperdício na realidade. Ainda existe uma cultura, por exemplo, da tal da vassoura hidráulica, em que se varre calçada com mangueira e água de altíssima qualidade, água tratada. Então, infelizmente, a gente, com esse excesso de recurso natural, disponibilidade de recurso natural que a gente imagina ter, mas que não é real, quando a gente vai verificar isso, criou uma cultura, uma falsa ideia de que a gente tem muito recurso e poderia desperdiçar. Agora, essa nova possibilidade, inclusive os novos cursos, como a engenharia ambiental,
estão reacendendo a necessidade de se ter um outro olhar em cima dessa disponibilidade, em especial de recursos hídricos, e fazer com que crie-se uma nova cultura, uma cultura que seja mais gentil com os recursos naturais, não só com água, mas também com solo, com planta, com vegetação, com fauna, enfim, que a gente seja mais responsáveis com os nossos atos. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. A gente continua esse bate-papo em instantes. Até já! Cerca de 75% da superfície do planeta Terra é coberta por água. No entanto, a maior parte desse volume se encontra nos mares e oceanos, água salgada, imprópria para o consumo humano e para a produção de alimentos. A água doce não representa mais do que 3% desse total, e apenas 1/3 da água doce, presente nos rios, lagos, lençóis freáticos e atmosfera, é acessível ao homem. O restante está concentrado em geleiras, calotas polares e lençóis freáticos profundos. O Brasil é o país que possui maior quantidade de água doce, com 12% do total existente no planeta. É mais que todo o continente europeu ou africano, que detém 7% e 10%, respectivamente. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a atividade agropecuária é a principal responsável pelo uso da água. Cerca de 70% de toda a água consumida no mundo é destinada à irrigação de lavouras. Atualmente, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, a maioria em países africanos e do Oriente Médio. E a situação tende a piorar se o consumo seguir no ritmo atual. Segundo a OMS, até 2025, quase 1/3 da população mundial vai sofrer com a escassez de água. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre o reuso da água. A consciência ecológica é um valor que deve ser despertado desde a infância. O Rafael e a Isabela, ambos com 6 anos de idade, deram uma aula para a gente sobre consumo racional da água. Vamos conferir. De onde que vem a água que nós usamos em nossas casas? Ah, é do rio daqui da cidade. Como que essa água chega até as nossas torneiras? Ué, pelo cano, ela vai rapidão. A gente abre a torneira e vai... E por que que os peixes não vêm junto com a água na torneira? Porque eles são separados. Porque os peixes são grandes. E aí não passa pelo cano? É, Mas e os peixes pequenos? eles passam, né? Quantos litros de água você acha que você gasta por dia? 50 litros. E o que você faz com essa água? Levo pra tomar banho, pra enxaguar a mão, tomar banho, escovar os dentes, lavar minha mãe, lavar meu pai, lavar o Pretinho, lavar o Chiquinho. Chiquinho é gato. O Pretinho é cachorro. Você falou que a água está acabando, né? Ou a água acabou. Isso é preocupante, não é? É, a minha professora fala pra economizar água e quando for tomar banho, primeiro ensaboa, depois enxágua. E você acha que se acabar a água, a gente pode substituir ela por outra coisa ou não? Não, tem que diminuir a água que a gente está gastando, né? Para poder subir o rio, para poder subir mais água para nós, né? Professor Euler, vamos então aos esclarecimentos, né? De onde que vem a água que abastece Goiânia? A água que abastece Goiânia atualmente vem do rio João Leite e do rio Meia Ponte. E quantos litros de água uma pessoa consome em média por dia? Em média, uma pessoa consome 150 litros de água. Evidentemente que o uso racional da água é um fator interessante. No caso do exemplo do aproveitamento da água do sistema de ar-condicionado, ele até é uma coisa necessária,
a água que ela é lançada muitas vezes em calçadas, é lançada muitas vezes em locais onde a impermeabilidade propicia a criação de mosquitos e outras coisas. Então, eu acredito que o aproveitamento dessa água é até uma questão de necessidade. E a tendência é que as edificações já sejam todas adaptadas para que o aproveitamento dessa água seja efetivado. Professor, e além de reutilizar a água, também foi trabalhada junto aos funcionários do CREA a importância de se utilizar de forma consciente a água, não é isso mesmo? Fala um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Inclusive, a primeira ação que fizemos lá foi exatamente uma campanha educativa. E dessa ação foi até produzida uma cartilha bastante assim, acessível, para que as pessoas tivessem instruções da utilização de uma maneira mais racional da água. Então, treinamentos foram realizados e tivemos um sucesso muito grande, porque além da economia produzida na utilização da água, ainda a produtividade e também a diminuição dos riscos de acidente de trabalho foram perfeitamente observados. Então, essa parte educativa ela é muito interessante. Professor Emiliano, não só a água, mas os recursos naturais, né, de forma geral, eles devem ser utilizados de forma racional, né? Porque o crescimento da população é constante e esses recursos são finitos, né? Sem dúvida. Além da população, desse aumento de população que a gente tem, o consumo per capita também é cada vez maior. E a geração de lixo também, consequentemente, é cada vez maior. Então, a preocupação é olhar como um todo. Eu costumo dizer, não adianta tratar uma catapora ferida por ferida. A gente tem que olhar o indivíduo como um todo. E a questão ambiental é isso. Quando se pensa em água, tem que se pensar em mata ciliar, tem que se pensar em recuperação de nascente, em bacia hidrográfica, em planejamentos urbanos, a não ocupação de fundos de vale. Ou seja, a gente tem que ter um planejamento multidisciplinar em que todos, de fato, estejam envolvidos com um objetivo comum, que é a melhoria da qualidade ambiental do município. E, claro, que a gente sabe também que a questão de saúde está diretamente ligada à questão da qualidade ambiental. Só para se ter uma ideia, para cada dólar investido em saneamento básico, se economiza 3 dólares em saúde pública. Portanto, tudo é um sistema interligado. E uma outra coisa que eu gostaria também de chamar a atenção é a questão de permeabilidade de solo. Há uma cultura, a gente falou agora há pouco sobre cultura, muito grande também nossa, de impermeabilizar 100% do nosso terreno. Constrói as casas e cimenta todo o quintal. Isso também acaba comprometendo o reabastecimento do lençol freático, o que faz com que cada vez mais a gente tenha problema com relação à disponibilidade de água. Portanto, a gente tem que ter uma mudança de fato de cultura como um todo em cima de se evitar o desperdício, que é o grande problema que eu julgo da nossa cultura, é essa cultura do desperdício em tudo, em comida, em água, em energia. E eu acho que o grande trabalho da UFG é ir na contramão disso e mostrar práticas sustentáveis e que são viáveis economicamente e tecnicamente. Por isso a importância da educação, né, professor? Por isso a importância da educação. E aí levanta mais uma vez a responsabilidade de um professor, porque um professor, antes de mais nada, ele é um exemplo. Então o professor ele tem que estar permanentemente atento até às suas atitudes, para não ser incoerente o seu discurso com os seus atos. E a universidade é um fórum permanente de observação disso. Ou seja, a palavra educa, mas o exemplo arrasta. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer dentro da universidade, é ter práticas no dia a dia de fato sustentáveis. Bom, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do professor Euler Bueno no nosso programa. Muito obrigado, professor. Eu também agradeço essa oportunidade e espero que a sociedade comungue conosco essas ideias do uso racional de todas
inclusive também da energia, porque acaba impactando também na água, no uso racional da água, e estamos aí para outras oportunidades. Obrigado também, professor Emiliano Godoy, pela presença. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar e coloco a Escola de Engenharia Ambiental à disposição para cada vez mais dar visibilidade a essas práticas de sustentabilidade que a gente desenvolve e que ela só de fato tem fundamento se a sociedade se apoderar dela. Senão fica restrito à universidade e não é isso que se quer. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima.